Dimensional Sovereign capítulo 142 e 143. Espada Sangue dos Céus. De Sombreado riu friamente enquanto Lucan sacava sua espada. Uma escolha tola. Tudo o que você tem veio de mim. Você acha que pode me vencer? Lucan simplesmente olhou para ele sem expressão. Eu não sei quem você é. Mas você está tentando me enganar. Você não é o verdadeiro de Sombreado. Pelo menos. Ele certamente não me diria isso. Lucan tinha aprendido com o estilo espadachim. Sangue dos céus a não ter medo da morte. Não se tratava de bravura ou de ousadia. Mas sim de arrancar o medo para fora do próprio coração. Caso contrário, ele não se tornaria mais forte ao superar as diversas dificuldades. Havia sido possível a Luca exceder seus limites ao não se entregar ao medo em situações extremas. E fazer tudo em pedaços com sua espada. Assim, ele não teria mais medo agora. O estilo espadachim que de Sombreado lhe ensinou tinha esse espírito. Portanto, Luca estava convencido de que a pessoa na frente dele não era o verdadeiro de Sombreado. Mesmo se de Sombreado tivesse se tornado o Badeco de Carosia. Ele tentaria persuadir Luca a não fazer isso. Por que ele deveria seguir a deusa da destruição? Por que destruir o sistema dimensional e criar um novo? Claro. Dar motivos sem lógica era ainda mais ridículo. Palavras sobre rendição jamais sairiam da boca do verdadeiro de Sombreado. Talvez para outros. Mas isso não foi o caso para o criador do estilo espadachim. Sangue dos céus. Quem é você? Revele sua verdadeira identidade. Uma luz forte brilhou nos olhos de Luca. Naquele momento, o corpo de Sombreado estremeceu e oscilou. Sua expressão se distorceu. Cucucuc. Uhu. A voz de um homem e a risada de uma mulher estavam misturadas e surgiram ao mesmo tempo. Naquele momento, o rosto de Sombreado distorceu-se e se transformou em um rosto feminino. Seu corpo também se transformou parcialmente no de uma bela mulher. O corpo estava com duas partes diferentes. O lado esquerdo era feminino, enquanto o lado direito era inconfundivelmente do homem. No entanto, a mulher que apareceu no lado esquerdo era mais bonita do que qualquer uma que Luca já tivesse visto. Ela era uma beleza extrema. Luca sabia que metade era um homem. Mas assim que viu os olhos da mulher, ele teve um desejo absurdo de se aproximar imediatamente e beijá-la. Porém, Lucan controlou seu coração e apenas olhou para ela. Quem é você? Você é a deusa da destruição. Lucan perguntou e de Sombreado riu de novo. Você é menos medíocre do que eu pensava. Mas acabará cedendo a mim. Mesmo que tenha transcendido os seus limites. Você acha que um humano pode resistir a um deus? Cale-se! Luca não queria mais falar e atacou com sua espada. Flash. Parecia um corte celestial igual a qualquer outro. No entanto, continha tudo o que Lucan tinha. Era o poder da fenda celestial, que cortava qualquer medo. Havia também poder do caos imbuído no golpe. Flash, flash, flash. Na verdade, não foi apenas um. Milhares de fendas surgiram ao mesmo tempo. Houveram também outras mudanças. Isto foi criado por Luca. Não era possível descrever a infinidade de golpes que se espalhavam em direções diferentes a cada instante. Se ele tivesse que nomeá-lo, seria chamado milhares de fluxos de sangue dos céus.
Um raio de luz se transformou em inúmeros outros raios e avançou em direção a de Sombreado. Pará, 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 pará. A expressão de Sombreado de repente mudou. Ele bloqueou rapidamente com sua espada. Houve um choque entre as duas espadas. Foi um choque do caos contra o caos. No entanto, Lucan permaneceu imóvel enquanto de Sombreado foi forçado para trás. O corpo dele estava em péssimo estado. Lucan zombou. Era como ele esperava. Esta pessoa não era o verdadeiro de Sombreado. Seu poder do caos estava em um estado que não condizia com um ser daquela magnitude. E não podia impedir os ataques de Lucan, que verdadeiramente continham o poder do caos. Dentro de pouco tempo, o corpo de Sombreado foi cortado em inúmeros pedaços. Os ataques de Lucan castigaram todo o seu corpo. No entanto, as partes do corpo separadas logo retornaram à sua condição original. Ao mesmo tempo, os olhos de Sombreado ficaram pretos. Os olhos tanto do homem quanto da mulher, que eram diferentes, ficaram negros ao mesmo tempo, formando uma cena realmente assustadora. É inútil. Você não poderá vencer contra mim. Agora, eu vou fazer você entender o quão indefeso você está. No final dessas palavras, o rosto da mulher desapareceu do corpo de Sombreado. No entanto, seus dois olhos ainda estavam negros. Lucan teve a certeza que de Sombreado parecia um fantoche. Ele abriu a boca mecanicamente e disse: Você ainda não sabe qual é o verdadeiro poder do caos. Este é o poder do caos. Um brilho gigantesco começou a avançar em direção a Lucan. Flash. Era uma tempestade de luz radiante. Aquela tempestade de luz iluminou o espaço escuro como se fosse um sol. Lucan sentiu que seu corpo derreteria se ele fosse atingido por aquela tempestade. Que diabos era aquilo? Uma forma de ataque que ele nunca tinha visto antes. Era como o fluxo de energia gerado quando o Big Bang explodiu para formar o universo. Sua dificuldade durante o processo de se tornar um ser do caos não era nada se comparada a isso. Se Lucan pudesse usar aquele golpe, ele teria mais uma vez excedido os seus limites. E então avançar além do limite que o restringiu. Maravilhoso! Naquele momento, Lucan esqueceu da situação em que se encontrava. Ele vinha esperando ansiosamente por uma oportunidade como essa. Então, isso é possível. Os olhos de Lucan brilharam enquanto olhava para o misterioso fluxo de luz. Parecia que o tempo havia parado, fazendo com que o movimento da luz brilhante parasse. Então, o tempo recomeçou a fluir ligeiramente enquanto o brilho se movia lentamente em direção a ele. E Lucan se focou nesse fluxo. Se ele pudesse descobrir o que era, ele não se importaria se morresse. Foi esse seu desejo que retardou o tempo. Foi momentâneo. Mas ele sentiu que havia passado muito tempo em sua cabeça. Enquanto isso, o fluxo que ele conseguiu perceber havia passado. Ao recriá-lo em sua cabeça, Lucan observou a tempestade luminosa como se ele fosse uma terceira pessoa. Ele não sabia como aquilo era possível. A harmonia causada por sua vontade que iria além da morte. Um leve sorriso se formou no rosto de Lucan enquanto a luz radiante que vinha até ele já não parecia tão ameaçadora. Asterisco flash asterisco. A tempestade passou por Lucan. No entanto, Lucan não recebeu nenhum dano. Como se apenas a sombra dele estivesse lá. O rosto de Sombreado ficou chocado. Enquanto isso,
A mulher apareceu novamente na metade do corpo dele. A aparência dela ainda era a mesma enquanto ela olhava para Luca. Em seguida, o rosto da mulher se contorceu, formando uma expressão de choque, raiva e espanto, enquanto a do homem mudou para uma expressão de profunda tristeza e agonia. Foi apenas por um instante. Mas Luca não perdeu aquela cena. Tem algo mais. Luca percebeu que havia dois egos dentro de Sombreado. Um era o seu eu original, enquanto o outro era a mulher. Ah! Muito bom! Meu desejo por você aumenta quanto mais eu te observo. Mas não tenho escolha, já que você não se tornará meu de bom grado. Agora, eu vou destruir tudo o que você possui. Você vai se arrepender de quão tolo foi ao pensar que poderia se opor a mim. A mulher disse com um brilho misterioso no olho esquerdo de Sombreado. Antes disso, você vai morrer. Lucan brandiu sua espada. Flash. Naquele momento, o flash de sua espada derreteu metade de Sombreado. Exatamente metade. A metade restante ainda estava viva. No entanto, a metade que era o homem começou a se dispersar lentamente após um curto período de tempo. Então, o homem fez uma reverência em direção a Luca e declarou: Obrigado. Já faz um tempo. Mas recuperei meu espírito. Sua voz era fraca, mas digna. Luca sentiu que este era o verdadeiro Sombreado. No entanto, ele não perguntou nada. Sombreado não podia dizer muito. Ele estava prestes a desaparecer. Então ele tinha que dizer o que fosse mais importante. Você não é fruto das minhas escolhas. As palavras da deusa da destruição sobre transmitir o poder de Vamon não são verdadeiras. Eu realmente inventei o estilo espadachim. Sangue dos céus. Mas, de fato, as palavras de Sombreado tinham sido um truque da Carosia projetado para fazer Luca desistir. De agora em diante, você estará lutando contra deuses. No entanto, com a força que você tem agora, você não será derrotado com facilidade. Apenas fique esperto contra a Carosia, a deusa da destruição. Especialmente seus poderes de sedução. Eu caí em seus encantos e perdi tudo. Não importa o quão forte você se torne. Não esqueça que você pode perder tudo em um mero instante se você não estiver alerta. Sombreado olhou para Lucan com os olhos cheios de afeto. Então, obrigado por me libertar. Com a minha morte, a espada sangue dos céus será sua. Depois dessas palavras, ele literalmente se transformou em poeira. Seu limite de nível aumentou para 400. Você ganhou uma grande quantidade de experiência e subiu 10 níveis. Nível 310, experiência 32. 80%. Guerra Caos. Pontos de vida 201.270. Poder do Caos 198.230. Força 314, mais 100. Agilidade 315, mais 100. Inteligência 311, mais 100. Sorte 21, mais 13. Carisma 65, mais 21. O conhecimento parece poder quebrar o limite de nível. Assim que ele compreendeu o ataque de Sombreado e o impediu. O limite de nível de Luca.
que tinha estado no nível máximo, subiu. Ao mesmo tempo, seu nível aumentou. Embora estivesse em um estado lamentável depois de ter sido seduzido pela deusa da destruição, de Sombreado ainda era um ser do caos. Além disso, ele era uma pessoa que tinha estado um passo à frente de Luca. Luca não sabia como, mas de Sombreado tinha mostrado temporariamente sua habilidade original. Supostamente, seria uma situação letal para Luca. Mas ele usou isso para superar seus limites. Ele ganhou uma enorme quantia de 10 níveis. Os níveis abaixo do 300 não afetavam significativamente sua força de combate. Isso porque a maioria do poder de Lucan vinha da transcendência ou do caos. No entanto, ele agora podia sentir a diferença à medida que seu nível aumentava. Não era devido às suas estatísticas ou pontos de vida, mas sim suas capacidades de combate, que aumentariam significativamente em todos os níveis. Portanto, ficou claro a partir de agora que ele seria capaz de sentir uma boa diferença em cada aumento de nível. Contudo, Luca estava se sentindo um pouco triste. Isso foi porque ele ganhou a experiência ao matar seu mentor. Foi devido à tentação da deusa. De Sombreado tinha sido superado pela tentação da deusa, não em uma batalha. O encanto da deusa da destruição foi tão grande que ela o retirou do caminho do caos. Não havia nenhuma garantia de que Luca não fosse se entregar a ela também. Afinal, ele quase perdeu a cabeça depois de ver apenas metade de seu corpo. E se ele a visse inteira? Poderia sobreviver à tentação. Eu tenho que tomar cuidado. O último aviso de Sombreado ainda ecoava em seus ouvidos. Ele tinha que ficar esperto. Você obteve o pergaminho de conhecimento do caos, caótico. Você obteve a espada sangue dos céus, caótica. Enquanto isso, itens também apareceram. De Sombreado os deixou quando morreu. Ambos eram itens caóticos. Um passo acima dos de classificação transcendente. Pergaminho de conhecimento do caos. Classificação caótica. O pergaminho de conhecimento do caos é um objeto possuído por seres do caos. Se você coletar 3 pergaminhos de conhecimento do caos, você poderá vislumbrar um novo mundo. O pergaminho de conhecimento do caos parecia uma lâmina quebrada e emanava uma energia misteriosa. Um deles sozinho não teria utilidade, mas ele poderia vislumbrar um novo patamar se juntasse mais 2. Luca o guardou em seu inventário. Espada sangue dos céus. Classificação caótica. Uma espada que de Sombreado criou ao refinar o poder do caos. Somente itens caóticos ou acima podem ser equipados nela. O poder do estilo espadachim. Sangue dos céus será aumentado enquanto essa espada estiver sendo utilizada. Pode usar ataques que ignoram a defesa do alvo. Absorve poder do caos ao atacar. Joias de poder que podem ser equipadas. 0 de 2. Restrição. Nível 305 ou superior. Uma espada que de Sombreado criou. Ele a deixou para Luca, apesar de ter sido Lucan quem o matou. Havia inclusive uma restrição de nível mínimo. Se não tivesse aumentado seu limite de nível, teria sido impossível para ele usá-la. Ele teve uma sensação de poder sem precedentes desde o momento em que pegou a espada. Ela condensava o poder do caos de Luca. Ele não precisava usar a energia separadamente, pois poderia simplesmente mover a espada e gerar um ataque crítico que ignoraria a defesa do oponente.
A espada ainda ampliaria o dano do seu estilo espadachim. Além disso, ela poderia absorver o poder do caos ao golpear o oponente. Então ele poderia usar suas habilidades de forma praticamente ilimitada. Não haveria necessidade de se preocupar com o consumo de poder do caos. A coisa excêntrica quanto a ela eram as tais joias de poder. É possível equipar duas delas. Mas o que elas são? Até aquele momento, Luca não tinha ouvido falar de uma joia de poder. Então, ele viu que havia dois buracos arredondados na parte inferior da lâmina. Parece que haverá um efeito extra se eu equipar as joias de poder aqui. Talvez fosse semelhante aos corações, que estavam ligados às armas de classificação lendária e mítica. Claro, o poder seria incomparável. Ele sabia disso agora. Então ele certamente iria atrás de uma joia no futuro. Luca equipou a espada Sangue dos Céus e saiu daquele espaço escuro. Ele queria saber se alguma coisa havia acontecido com Avamon da Terra e se teleportou para lá imediatamente. Felizmente, não parecia haver nada em comum. Eu não sei quando o ataque dos deuses demoníacos virá. Então eu devo evitar sair por enquanto. O inimigo era uma pessoa conhecida como deusa da destruição. De acordo com as palavras de Sombreado, Luca lutaria contra deuses demoníacos no futuro. Havia uma possibilidade de que a deusa da destruição e os outros deuses atacassem em grandes números. Portanto, por enquanto ele estava impedido de deixar a estação Pavalia. Atualmente, os membros da família de Luca e mesmo os dois transcendentes não teriam qualquer chance contra os tais deuses demoníacos. Havia também a possibilidade de seres do caos serem atraídos para lá. Ele tinha que estar preparado para ataques. Além disso, havia ainda outro problema. Lucan teria que enfrentá-los sozinho. Ele poderia lutar de frente contra outros seres do caos individualmente. Mas o problema seriam os deuses demoníacos. Conseguiria ele sair vitorioso em uma luta contra os deuses demoníacos? De Sombreado disse que ele não seria derrotado facilmente. Mas Luca ainda não conseguia se sentir aliviado. Assim, seu coração estava pesaroso. Senhor, sou eu. Grania. Alguém enviou uma mensagem para Luca. Era Grania. Que ele sabia ser um anjo. Lucan perguntou a ela o que queria dele. Você precisa falar comigo. Sim. Por favor, venha me ver. Atualmente, estou na base do Delta. Grania era protetora de um dos mundos inferiores. No entanto, ela estava atualmente aguardando Lucan na base do edifício Delta. Lucan foi direto para a base onde Keiron, Aniel e Grania estavam esperando. É um prazer revê-lo. Senhor. Eles cumprimentaram Luca na mesma hora. Keiron parecia já saber por que Grania tinha vindo para a base. Lucan se sentou em seu trono e falou. Você deve ter algo importante para me dizer. Já que veio até aqui. Por favor. Me diga o que é. Grania. Grania respondeu com um sorriso brilhante. Na verdade, recebi uma revelação. Revelação. Grania assentiu. Era do mundo celestial. Foi a primeira vez que experimentei novamente o poder de um anjo. Então também fiquei surpresa. Uma revelação do mundo celestial. Luca estava se perguntando por qual razão aquilo tinha acontecido. O que era? Você, que detém o poder do caos.
O mundo celestial tem lutado contra os deuses demoníacos por muito tempo. E a guerra ainda continua. Agora, a deusa da destruição estendeu suas garras para os mundos dimensionais, incluindo a estação Pavalia, de modo que o mundo celestial enviará reforços. Grania repetiu a revelação exatamente como ela havia recebido. Foi uma mensagem diretamente para Luca, já que Grania mencionou a pessoa que detinha o poder do caos. Olha só! Reforços do mundo celestial. Luca ficou surpreso com os reforços inesperados. Como ele receberia reforços do mundo celestial? Ele não precisaria lutar sozinho contra os deuses demoníacos. Se fosse isso mesmo, seria ótimo. Por outro lado, ele se perguntava se isso não seria um truque de um deus demoníaco. Não seria fácil para um deus demoníaco falsificar dita revelação. E mais difícil ainda saber que Grania era um anjo. Então, Aniel falou. Entre eles, a deusa da destruição é uma deusa demoníaca particularmente poderosa. Ela também é chamada de a deusa demoníaca superior. Se ela estiver visando este lugar, você não conseguirá pará-la sem a ajuda do mundo celestial. Além disso, um deus demoníaco nunca conseguiria encantar um anjo. Ela tinha um sorriso suave em seu rosto, como se tivesse lido a mente de Luca. Os olhos de Luca se arregalaram quando ele olhou para Aniel. Você leu meus pensamentos. Eu simplesmente adivinhei com base na expressão do Senhor. Além disso, eu já estava pensando sobre isso. Luca sorriu. Entendo. A deusa da destruição já tentou me enganar. Então existiria a chance de ela estar por trás dessa dita revelação. Luca explicou o que aconteceu com a deusa da destruição. Na verdade, Luca iria lutar sozinho. Mas era necessário informar Keiron e Aniel para que pudessem se preparar. Grania falou com uma expressão surpresa, como se soubesse quais eram as preocupações de Luca. Isto foi depois do meu poder como um anjo ter sido restaurado. Então eles podem me matar, mas não podem me enganar. A informação veio mesmo do mundo celestial. Fico feliz em ouvir isso. Naquele momento, Grania fechou os olhos. Então, os abriu novamente com uma expressão radiante. Senhor, acabei de receber outra revelação. Os reforços do mundo celestial devem chegar aqui em breve. Oh! Lucan ficou satisfeito. Ele estava imaginando quantos viriam. Será que eles são seres capazes de lutar contra um deus demoníaco? Se assim fosse, eles deveriam ser muito poderosos. Depois de um tempo, uma luz brilhante apareceu acima da vâmon da terra quando um grupo de pessoas com asas e auras sagradas apareceu. Eles voaram para o terraço do edifício Delta, onde Luca e os conselheiros militares estavam esperando por eles. Havia exatamente 5 pessoas do mundo celestial. Um deles era um jovem de cabelos azuis que passava uma impressão gentil. A mera visão dele trazia a Luca a imagem de um anjo. Eu sou um anjo superior. Luminal. Eu vim com outros anjos para apoiar Luca. Uma aura poderosa poderia ser sentida de Luminal. E Lucan calculou que Luminal tinha um poder de combate próximo do de um ser do caos. Além disso, os 4 anjos atrás dele eram, surpreendentemente, transcendentes. Um era equivalente a um ser do caos e 4 tinham o mesmo poder de um transcendente. Uma equipe poderosa havia se juntado às forças de Luca.
Claro. Os oponentes eram deuses demoníacos. Então os transcendentes não seriam de grande ajuda. Nós damos as boas-vindas a vocês, que vêm do mundo celestial. Lucan saudou Luminal. Mas Luminal coçou a cabeça e suspirou. Obrigado pela sua hospitalidade. Mas eu tenho que pedir desculpas. Como assim? Há uma emergência no mundo celestial atualmente. Devido à presença de deuses demoníacos em todos os cantos. Há muitos deuses demoníacos. Então faltam anjos para lidar com todos eles. Luminal falou com uma expressão solene e pesarosa. Em particular, Carosia, a deusa da destruição, é uma adversária muito forte. Originalmente, deveriam ter mandado muito mais reforços. Lucan suspirou depois de ouvir isso. Ainda assim, ter alguns anjos ajudando era melhor do que nada. Então ele sorriu. Nós teremos que trabalhar juntos. É muito mais reconfortante do que lutar sozinho. Luminal sorriu como se ele estivesse impressionado. Era o que eu estava pensando. Haha. Ele imediatamente entregou uma caixa para Luca. Pegue isso. Luca. O que é isso? Um presente do mundo celestial. Pode abrir. Luca abriu a caixa e viu um amuleto brilhante. Amuleto sagrado da ressurreição. Classificação: celestial. Se você possuir um dos tesouros do mundo celestial, você será ressuscitado imediatamente no momento da morte. Depois da ressurreição, você receberá a ira dos céus por 10 segundos. Quando a ira dos céus estiver ativa, você não receberá nenhum dano e seu poder de combate aumentará significativamente. É possível usá-lo uma vez. Nossa! É isso. Lucan ficou impressionado. Um item de classificação celestial. Ele estava intuitivamente ciente de que era de uma classificação mais elevada do que os itens classificados como caóticos. Ele não apenas seria ressuscitado em seu melhor estado no momento da morte, mas também receberia a ira dos céus e se tornaria invencível por 10 segundos. Era o item perfeito para reverter uma situação crítica no momento crucial. A ressurreição era a mesma coisa que ter uma vida extra. Uhul! Incrível! Era um item magnífico. O mundo celestial realmente era diferente. Lucan falou com um sorriso no rosto. Mesmo que os adversários sejam poderosos, não sei se posso aceitar esse tesouro. Porém, eu realmente agradeço. Luminal balançou a cabeça. Me desculpe por ainda não ser um item tão forte. Na verdade, tentei obter uma das joias de poder. Mas recentemente está havendo uma falta de materiais. Então eu trouxe apenas isso. O que é uma joia de poder? Luca estava se perguntando o que exatamente era aquilo. Luminal sorriu e explicou. Uma joia de poder é uma joia especial que só pode ser usada por aqueles com, pelo menos, o poder do caos. Especificamente, ela pode causar um dano absurdo quando atrelada a uma arma. É um poder tão útil assim. São muito poderosas. Algumas das joias de poder podem inclusive enfraquecer os deuses demoníacos ou até mesmo selá-los. Então, era assim. Luca não sabia disso. Será difícil lutar contra os deuses demoníacos sem elas. Existem outros métodos para obter as joias de poder além do mundo celestial? Lucan perguntou.
Mas Luminal coçou a cabeça novamente. Vou tentar encontrar um caminho. Em seguida, seus olhos de repente se iluminaram. Eu acho que o primeiro deus demoníaco apareceu. Naquele momento, Lucan também sentiu a presença de um deus demoníaco. Uma presença maligna que apareceu na estação Pavalia. Não havia dúvida de que era um deus demoníaco. Os olhos de Lucan brilhavam implacavelmente. Começou. Lucan e Luminal desapareceram instantaneamente.